7. O Canto Azul. O Natal de 1996 foi menos agradável para mim do que outros. Era a primeira vez que Sarah não viria, e aquilo foi um golpe duro para mim que esperava o ano todo por sua chegada. O motivo? Carlos tinha pegado uma gripe que tinha deixado meia Madrid de cama. "Quando ele se recuperar, passaremos aí", disse minha amiga. Contudo, ele demorou tanto em se restabelecer que as datas festivas passaram e eles não vieram. Eu ligava para eles diariamente para ter notícias e conversar um pouco com Sarah. Acabei por perder a esperança de vê-los. "Quando ficar bom, terá muito trabalho atrasado e os doentes estarão esperando impacientes", dizia Sarah. Os últimos dias de 1996 e os primeiros de janeiro de 1997 foram de chuva e extremamente desagradáveis. Os moradores de Tenerife se abrigavam e epidemias de gripe se espalhavam. Em mais de 3 anos na ilha, nunca tinha visto temperaturas tão baixas e tantos dias de chuvas seguidos. José, o jardineiro, era um dos poucos que se alegrava porque as plantas cresciam belas com pouco trabalho. Sentia somente pelas roseiras. "Tanta água estraga as rosas", dizia. Vivia com sua mãe em uma casa baixa e dispunha de uma pequena horta onde cultivava batatas, pimentões, alfaces e outras hortaliças. No dia 2 de janeiro, a mãe dele ligou para nos dizer que ele tinha levado um tombo e teria que engessar a perna. A pobre mulher estava muito nervosa. O único dinheiro que entrava na sua casa era o que José ganhava. Eu a acalmei como pude e pela tarde fui à clínica para vê-lo. Sua mãe, uma mulher bondosa de uns 70 anos, levantou-se ao me ver. "Mas José começou a se dedicar a fazer patinação artística?" Brinquei ao vê-lo. "Veja a senhora, para o cachorro fraco tudo se torna pulga." Comecei a rir, pois nunca tinha ouvido aquele ditado. Estava em uma sala ínfima com outros pacientes e todas as pessoas que haviam ido visitá-los. Fazia calor e o ambiente estava cheio com tanta gente ali. A mãe de José me ofereceu a única cadeira que havia, onde estava sentada, mas a recusei. Notei que as conversas se interrompiam diante da minha presença e relembrei o fim do ano quando brindei com os empregados da casa. Tinha a mesma sensação de estar atrapalhando. "Como isso aconteceu, José?" "Foi azar. Estava na horta e como choveu muito, escorreguei ao descer uma encosta e caí de mau jeito. Amanhã farão uma radiografia para ver se é uma fratura ou somente uma distensão." "Pois tomara que seja uma distensão. De toda forma, não se preocupe. Direi a Pablo que trate bem do jardim e cuidarei para que Tomás e Nath não ampliem mais a horta." Fiquei por apenas 15 minutos. Sua mãe me acompanhou até a porta e lhe disse que havia gente demais em um quarto tão pequeno. "Os doentes precisam de tranquilidade." "Eu sei, senhora, mas o que posso fazer? São visitas de outros enfermos." Saí dali pensando que José merecia algo melhor. Falaria com José Luiz. Eu o encontrei em seu quarto, preparando a pequena mala que sempre levava nas viagens. "Vai viajar?" Perguntei com estranheza porque eram 7 horas e nessa época já tinha anoitecido. "Sim, mas por pouco tempo. Quer alguma coisa?" "José caiu e está imobilizado no hospital. Amanhã farão uma radiografia. Mas o que queria dizer é que fui vê-lo e está em um quarto muito pequeno com outros 2 pacientes. Hoje havia tanta gente que não se podia respirar E você quer que o coloquemos em um quarto melhor. Acertei?" "A verdade é que José merece, não acha? É uma boa pessoa e temos um jardim lindo que chama a atenção." "Por que me pergunta o que você pode fazer sem minha autorização? Não precisa me pedir permissão para que paguemos por um quarto para José. Pode pagar. Eu não tenho tempo e, além disso, fico feliz que tenha pensado nisso." Deu-me um beijo e se foi. Saiu tão apressado que não se lembrou de se despedir das meninas. Todavia, onde iria aquela hora com tanta pressa e tão de repente? Outra coisa que eu estranhava era que nunca levava Pablo quando ia nessas viagens repentinas. Ainda que estivesse no contrato que cada um é livre para fazer o que quisesse sem contar com a opinião do outro, não podia evitar o desejo de que passasse mais tempo em casa. Fui ao seu escritório e procurei na lista o telefone do hospital onde José estava. Informaram-me que o único quarto que estava disponível era uma suíte. "É ótimo. O quarto é composto por uma cama para o acompanhante, um banheiro muito grande e uma salinha de estar. E tem ar-condicionado, mas é um pouco caro", explicou a enfermeira.
Talvez seja a única oportunidade que o pobre José e sua mãe tenham de desfrutar uma suíte, pensei. Bem, não importa. Sou a senhora de Oliveira. Era a primeira vez que usava meu nome de casada e me pareceu esquisito. Amanhã irei à clínica para formalizar a solicitação, mas quero que transfiram o paciente de... Dei as informações sobre o paciente que tinham que transferir para esse quarto de luxo e pedi que o fizessem imediatamente. Sua mãe é muito idosa e é difícil para ela se locomover. É conveniente que passe a noite com seu filho. Quando desliguei o telefone, sentia a satisfação que proporcionavam as boas ações. Parecia que estava vendo mãe e filho desfrutando aquela comodidade. Teria gostado de ver seu espanto quando os transferissem e de contemplar a cara de satisfação da mãe anciã e do bom José. Logo pensei em José Luiz. Por que eu precisava dele naquela noite? Nunca me importei se viajava ou se ficava. Que mudança era essa que estava acontecendo comigo? Ligarei para Pilar para conversar um pouco. Ela me distrairá. Pilar não estava em casa. A empregada me disse que viajara no dia anterior. Que azar! No sábado, José Luiz retornou. Só estivera fora 2 dias e trazia os presentes para o dia de Reis para as meninas e para mim, mas os deixou na mala do carro para que não víssemos. As 2 pediram uma bicicleta, o que ele atendeu. Havia trazido um colar e uns brincos formando um conjunto para mim, parecido aos que eu tinha recusado há um tempo e que ele dera a Pilar. Estava emocionada e agradeci de coração. Meus presentes para as meninas foram uma carteira de escola que colocamos na casinha de Laura, no andar de cima. Além da carteira, comprei um grande quadro negro que coloquei em uma parede, um mapa da Espanha bem simples, outro da ilha de Tenerife e outro da Argentina. No quarto menor, coloquei uma série de jogos educativos. Daria as aulas depois do exercício na piscina. A academia ficaria relegada a um segundo plano, já que não era tão importante desde o momento em que Laura caminhava bem. Já tinha traçado meu plano de educação. Tudo seria muito simples no começo, para entrar pouco a pouco no mundo do conhecimento. Maria era menor, só que mais esperta que Laura. Por isso, ajustaria os ensinamentos à capacidade de Laura. Não sabia o que comprar para José Luiz. Acredito que para qualquer esposa seria fácil encontrar algo apropriado, mas tendo em conta nossa pouca comunicação, estava em Maia, onde há de tudo sem me decidir. É para seu marido? Então é fácil. Foi o comentário da atendente estranhando minha dúvida. Por fim, depois de pensar muito, levei um alfinete de gravata e abotoaduras combinando, com a convicção de que teria de ambas as coisas uma grande variedade. Seria um conjunto a mais. Também comprei algo para cada um dos empregados. Essa tarefa era de José Luiz, mas quando nos casamos avisou que a transferiria para mim porque era um incômodo para ele pensar todo ano o que comprar. A festa de Reis não era celebrada nessa casa até eu chegar. Pensei que, ainda que Laura não se desse conta, era uma festa muito bonita e onde houvesse uma criança deveria ter presentes. Nos primeiros anos, efetivamente, Laura não olhava para o boneco novo que lhe colocávamos sobre os joelhos. Agora, 3 anos depois, entendia tudo e festejava. Por isso, quando as meninas viram a bicicleta, ficaram muito alegres. Em seguida, quiseram estrear o brinquedo novo e se alternavam nela. Mesmo tendo 2 rodinhas laterais, quando minhas forças acabaram, ainda não tinha conseguido que nenhuma das 2 se mantivesse ereta. Fiquei tão cansada de segurá-las para que mantivessem o equilíbrio que na hora do almoço só queria descansar. Que surra te deram, disse José Luiz solícito. Descanse porque jantaremos fora com Jesus e Pilar e depois dançaremos. Não sabia disso. Que pena que Carlos e Sara não vieram esse ano. Sinto falta deles. Não se preocupe que assim que puder, Sara virá. Como que minha irmã ficará sem dar uma volta por Tenerife? Não se preocupe. Assim que puder, Sara virá. Como que minha irmã ficará sem dar uma volta por Tenerife? Os últimos acontecimentos estavam me unindo cada vez mais ao meu marido. O desapego que sentia por ele até bem pouco tempo ia se transformando em um desejo de vê-lo em casa. Antes, quando fazia suas viagens, era como um alívio. Sua presença me oprimia. No entanto, ultimamente, quando partia, eu ficava com uma espécie de vazio e desejava o seu retorno. Sara estava a par do nosso afastamento e eu lhe contava o quanto estávamos mudando. Sabia que ouvir aquilo a alegrava muito. Sempre tive uma confiança total nela. O que eu lhe contava ficava entre nós.
Também confiava em Pilar e desabafava com ela contando os meus problemas, mas nunca do mesmo modo. Além disso, uma coisa que me incomodava em Pilar era essa ansiedade em me jogar nos braços de José Luiz. "É que eu quero ver você feliz", dizia. Porém, eu nunca compreendia por que se metia em um assunto íntimo demais que não deveria lhe importar. Quando José Luiz me disse que jantaríamos com eles, fiquei feliz. Tinha muita vontade de uma noite para mim. Há quanto tempo não dançava? Nem me lembrava. Estrearia o colar e os brincos. Quando Pilar os visse, ela diria maliciosa: "Que presentinho, hein?" Mas eu riria sem dizer nada. A noite era minha. Ele me levaria para jantar e para dançar. Era uma tensão que me enchia de alegria. Liguei para Sara para lhe contar. E depois seu irmão disse que dançaremos. Não sei se ainda lembro como se faz. Ouvi o riso de Sara. Era espontâneo e sincero, como tudo que vinha dela. "Vai se divertir muito, e não sabe o quanto fico feliz. Ainda mais com Pilar do lado. Com certeza não se entediará." "Me entediar, não. O pior será se ela e José Luiz começarem uma de suas discussões. Já sabe que não deve dar importância. Faça como Jesus, que fica imparcial diante das suas opiniões tão diferentes." "Sim, tem razão. Carlos já está bem? Quando vocês vêm?" "Logo, assim que houver um feriado. Acho que não poderemos ir até março. No final do mês, para a Semana Santa." "Não vem para o carnaval?" "Já sabe que essas datas não agradam Carlos. Bom, vá se arrumar e fique bem bonita. Que José Luiz fique de boca aberta." Rimos, e assim que desliguei o telefone comecei a pensar no que vestiria para deixar José Luiz de boca aberta. É importante que esteja o mais bonita possível. Parei na frente ao espelho. Estava satisfeita com meu corpo. Minhas medidas haviam aumentado alguns centímetros com a maternidade. Menos a cintura, que seguia com 60 centímetros. O contorno do peito estava com 95 centímetros e o pior, o quadril chegava aos 100. Tinha que começar um regime ou fazer um exercício para reduzir esses centímetros a mais. Na verdade, até agora não tinha reparado em mim, pois não fazia outra coisa a não ser cuidar das meninas. Mas se começássemos a sair juntos... José Luiz era muito perfeccionista e eu não podia desapontá-lo. Coloquei sobre a cama vários modelos recém-comprados. Eu os olhei e, enquanto me maquilava, pensei em qual seria o mais apropriado para a ocasião. Teria posto um lindo vestido de tule azul marinho, mas deveria levar em conta que naquela época do ano as noites eram mais frescas e o tule não era o mais lógico. Gostei de um traje de casaco de pano preto com lapela de cetim e abotoadura cruzada. Por baixo vestia uma blusa de seda cor-de-mel para poder tirar o casaco se fizesse calor no restaurante ou dançando. Os sapatos de couro preto combinavam com a bolsa. Terminei de me arrumar colocando o colar e os brincos. Olhei-me no espelho e gostei. Faltava a opinião de José Luiz, que esperava no salão com um traje azul marinho, uma camisa azul celeste, gravata cinza e seu perfume tão marcante. Conforme eu descia a escada, ficou me olhando de cima a baixo. Esperei que dissesse algo, mas salvo aquele olhar inquisitivo, não saía palavra nenhuma de sua boca. Quando cheguei até ele, agarrou-me pelo braço e me conduziu até a porta sem deixar de me olhar. Tive que incitá-lo a falar. "Por favor, não me olhe assim. Diga alguma coisa." "É que você me deixou mudo. Mas onde tinha metido esse corpo? Nossa, como me vangloriarei de minha mulher." Senti-me lisonjeada. Na verdade, precisava que depois de tanto tempo, alguém reparasse em mim, que me olhasse com admiração e me dissesse coisas bonitas aos ouvidos. Que mulher não gosta de ser admirada? Já no carro, antes de ligar o motor, olhou-me e voltou a dizer: Sim, senhor, está linda." Ri e pensei que teríamos uma noite boa e divertida. Jantamos no restaurante do El Lago. As mesas estavam dispostas ao ar livre ao redor da pista de dança. Havíamos marcado com Pilar e Jesus de nos encontrarmos ali. Quando chegamos, eles já nos esperavam. Pilar estava muito bonita, com um vestido vermelho, sapatos, bolsa e um chale de seda pretos. Usava uma belíssima gargantilha de ouro e uns anéis grandes. Sentamos e pedimos o jantar. Eu me sentia tão feliz. Era minha primeira saída em casal com eles e tinha muita expectativa. Pilar repassou cada parte da minha anatomia, mas não houve nenhum comentário de sua parte. Jesus, muito amável, assobiou ao me ver. Que mudança!
Obrigada, disse e me virei para Pilar. Está belíssima. O vermelho cai muito bem em você. Nem mesmo nesse momento disse algo, ainda que por educação. Era uma nova face dela que eu desconhecia por completo. Com os amigos acontece isso. Ainda que pensemos que os conhecemos completamente, acabamos tendo surpresas inesperadas. A melodia da música incitava a dança, que foi o que fizemos uma vez terminado o jantar. Dançamos, conversamos, rimos. As brincadeiras e piadas se repetiam, e mesmo quando estávamos dançando, zombávamos uns dos outros. Agora, disse Pilar, que tal uma troca de casal? Você dança com Jesus e eu com José Luiz. Com a condição de que não briguem, foi o comentário de Jesus para seguir o jogo. Perto da meia-noite, propuseram ir ao cassino. Todos concordaram, menos eu. Não gosto de tal programa, mas eu não iria contra a maioria. As mesas de jogo estavam cheias de gente. Pilar e Jesus logo acharam vaga em uma. José Luiz me olhou. Onde quer jogar? Perguntou. Não quero jogar. Não gosto de jogo e as pessoas que se viciam nele e arruinam suas famílias me dão pena. No cassino de São Juan, houve mais de um suicídio por conta do maldito jogo. Na verdade, eu também não sou fã. Sempre que venho é com eles que se encantam com a aventura do azar. Vamos tomar algo no bar enquanto eles perdem umas notas. Depois damos uma volta para que veja os diferentes jogos daqui e se até lá não tiverem se cansado, nos despedimos e vamos. Assim o fizemos, e por volta de 1h30 os procuramos e nos despedimos deles. Está com pressa, hein, espertinho? Comentou Jesus com malícia. Chegamos em casa e antes de entrar cada um em seu quarto, ele segurou minha mão e me perguntou. Como você passou a noite? Bem, muito bem. Foi uma noite única. Que bom, disse enquanto me beijava nos lábios. Até amanhã. Durma bem. Igualmente, respondi sentindo que a noite acabara. Entrei no meu quarto e fui ver as meninas que dormiam tranquilamente. Logo comecei a me demaquilar, tomei um banho e vesti a camisola, e quando ia deitar umas batidas suaves na porta chamaram minha atenção. Eu a abri achando que seria Yaisa, que vinha ver as meninas. José Luiz estava na porta com uma garrafa de champanhe na mão e 2 taças. Vestia um roupão de seda cor borgonha. Pensei, disse levantando as taças, que como é a nossa primeira saída noturna, é uma pena que termine tão cedo. Venha ao solário, tomaremos uma taça à luz da lua cheia e brindaremos para que isso se repita mais vezes. Coloquei um roupão e o segui. Era uma noite dessas que deixam lembranças, pelo menos para mim. A lua iluminava as plantas do jardim, reservando alguns cantos na escuridão, dando esse toque de mistério que tanto gosta o ser humano quando não se pode enxergar tudo com clareza. Não fazia frio, nem ventava. Estava bom ali, nós dois sozinhos, percebendo o perfume das plantas. José Luiz serviu o champanhe, aproximou-se e colocou sua taça junto da minha. Para que essa noite não seja única, como você diz, e sim que se repita muitas vezes e... Aproximou-se tanto que tive medo que notasse as batidas do meu coração. Que nossa separação se reduza a 0. Creio que os dois desejam isso, não? Não pude responder, pois as palavras não saíram. Estava emocionada porque pressentia o que aconteceria. Bebemos um gole do champanhe. Ele tirou a taça de minhas mãos, a deixou sobre a mesa e me abraçando me beijou com paixão. Foi um beijo longo e apertado. Todo meu corpo estava esmagado contra o seu, e através da pouca roupa que nos separava, notei sua excitação. Deixei-me arrastar por aquele redemoinho de paixão como o tinha naquelas 2 outras vezes com Pedro, mas agora com o meu marido. Mesmo que o correto fosse não fazer comparações, não pude evitar relembrar daqueles momentos em que havia me entregado ao homem amado, e concluí que o comportamento deles era muito parecido. Apesar da nossa excitação, José Luiz foi aos poucos me levando ao seu terreno com carícias e beijos apaixonados, e quando soube que estava entregue à sua vontade, com um vamos para minha cama, tomou o que queria sem pressa, com educação, doçura e cuidado para não me machucar. Depois seguimos abraçados e nos beijando. Senti-me imensamente feliz. Quanto tempo perdemos, não acha? Comentou enquanto brincava com o meu cabelo. Até bem pouco tempo não nos entendíamos, respondi rindo. Isso acabou, assegurou beijando-me novamente. Essa será nossa noite de núpcias. Finja que acabamos de nos casar. Foi uma noite de amor de verdade, de planos, de perfeito entendimento.
As palavras deram vez ao amor novamente. Quando começava a clarear o dia, adormecemos. Não importava a hora que era. Também não sei quando senti um beijo em minha bochecha e percebi o cheiro de sabonete e sua colônia. Então cobriu-me e disse: "Dorme, querida." E eu vi a porta do quarto se abrir e se fechar. Disse a Yaisa: "Leve as meninas para o jardim para que não façam barulho. A patroa dorme." Embrulhei-me nos lençóis e adormeci outra vez. Quando acordei, o sol entrava pela janela. Olhei o relógio. "Oh, meu Deus! 12:00! Fui ao meu quarto, tomei um banho rápido e, sem me maquilar, fui ao jardim. A pobre Yaisa estava cansada de dar voltas com as ciclistas e viu o céu se abrindo quando eu apareci. "O patrão está lá em cima?" perguntei. "Não, senhora. Saiu faz muito tempo." Não sabia onde poderia ter ido e não quis perguntar a Yaisa se levava a mala de viagem. Outra viagem, não. Voltei ao quarto dele e olhei dentro do armário. Ufa, aqui está a mala. Logo estará de volta. Chegou na hora do almoço e me entregou um buquê de rosas e um presente. Como José não nos deixa cortar nossas próprias flores, tenho que gastar dinheiro e comprar no florista. Abri o presente. Era uma aliança com a inscrição, como hoje, sempre, J.L.O, 6/1/97. Nos dias seguintes, tudo andava extraordinariamente bem. Ele não dava suas escapadas e passava o dia metido em seu escritório terminando sua novela. De vez em quando descia para ver o que fazíamos e brincava um pouco com as meninas. Na hora do banho de piscina, nadou conosco participando das nossas brincadeiras. Éramos uma família feliz. Pela noite, umas batidinhas na porta do meu quarto indicavam sua presença. Dormíamos na cama que em outro tempo havia compartilhado com sua esposa anterior. Contudo, aquilo ficara distante, tão distante como o meu passado. José Luiz ocupava por inteiro o meu coração, e quando pensava em Pedro, parecia que nunca havia existido. Essa harmonia, esse paraíso de felicidade era bom demais para durar muito. Um dia estava na casinha dando a primeira aula para as crianças, quando chegou Francisco com o telefone sem fio. "É a senhora Gonzales." "Pilar? O que me conta?" "Oi, o que está fazendo?" "Estou com as meninas brincando de escola." "Dê um beijinho nelas e agora preste atenção." A voz de Pilar parecia emocionada. "Se lembra de uma exposição que vi a última vez que estive em Madrid e que gostei muito?" Como esquecer? A taça até caiu das minhas mãos quando contou. Menos mal que a única pessoa que notou meu nervosismo fora Sara. Entretanto, com Pilar tinha que andar pisando em ovos. Ela era sagaz e eu tinha que fingir. Por isso respondi: Não lembro." "Sim, mulher. Um pintor galego muito bom, mas quando vi sua exposição já tinha vendido tudo. Não se lembra de que comentei que não havia visto ainda pinturas que me impactassem tanto?" "Creio que me lembro de algo, mas... Por que me diz isso? Por fim, conseguiu comprar uma de suas obras?" "Leovinho. Pedro Leovinho." Colocou grande ênfase ao me lembrar do nome. "Ainda não, mas estou perto. Falei com o pintor naquela ocasião e lhe pedi que quando expusesse novamente onde fosse que me avisasse. Pois veja que sorte! Sabe onde expõe?" Comecei a tremer. Sabia o quanto Pilar era mimada e teimosa e que quando tinha vontade de alguma coisa não parava até que o conseguisse. Não lhe importa a distância que tenha que percorrer, contanto que alcance a realização de seu desejo de uma vez. Porém, suas últimas palavras me encheram de preocupação, pois imaginei que a exposição fosse perto. Não havia espaço para o passado na minha felicidade atual. Demorei anos para chegar onde estava agora e nada nem ninguém importunaria minha vida. Com temor de escutar a resposta, perguntei: "Onde?" "No cassino de Santa Cruz. Veja só, eu pensava ir onde fosse e venha a domicílio. Inaugura hoje às 8. Nos encontramos a que horas? Parece bom às 7:30? "Então, acho que não posso ir. As crianças..." "Val, as crianças. Fica a Yaisa com elas, que não é a primeira vez." "Não sei se José Luiz tem algum plano. Ouvi-lhe dizer alguma coisa ontem. Perguntarei e, dependendo, aviso você, certo? De toda maneira, vá você. Não queremos que aconteça como da outra vez e fique sem o quadro." "Mas o que você tem?" "Não compreendo que tenhamos ido a todas as mostras de pintores medíocres que expuseram em Santa Cruz e agora que estou dizendo que é algo único, põe 1000 desculpas para não ir."
Além disso, você entende disso e pode me assessorar. Não sabia o que dizer e fiquei sem argumentos. Pilar tinha razão. Em nossas tardes em Santa Cruz, procurávamos as salas de arte com exposição e íamos em todas. Ela não era pintora nem aficionada, mas uma grande colecionadora que tinha um marido que lhe fazia todas as vontades. E assim decorava as paredes da casa com quadros. Aquela ratoeira em que me via presa havia me causado um mau humor ao ponto de me zangar com Maria, que veio me perguntar algo. Deixe-me, não vê que estou falando ao telefone? Do outro lado da linha não se ouvia nada. Depois de uns segundos em que procurei me serenar um pouco, respondi a Pilar. Ouça, ligo daqui a pouco, certo? Certo, disse secamente com a estranheza refletida em suas palavras. Mas se me diz o que houve, talvez eu possa ajudar. Nunca ouvi você falar assim com nenhuma das meninas. Desliguei o telefone e fui para o jardim. Chamei a Yaisa para que ficasse com as meninas. Ela está ajudando na cozinha, respondeu Petra. Para ajudar na cozinha, a Nath, gritei zangada. Que venha imediatamente porque preciso dela. Havia dito aquilo muito alto. Nunca Petra ou outra pessoa na casa tinha me visto tão alterada, e notei que ficava me olhando sem compreender meu mau humor. Yaisa veio correndo e lhe dei instruções para que olhasse as meninas. Eu precisava pensar e me refugiei no canto azul. Como podia ser tão desgraçada? Será que as coisas tinham que acontecer fora do tempo? Quando eu teria dado qualquer coisa para poder me encontrar com Pedro, ele desapareceu. Agora que sua lembrança estava quase esquecida e já não precisava nem desejava sua presença, reaparecia de improviso. Pedro não era nada mais do que um passado longínquo, somente lembrado pela presença de Maria. Maria. E se ficasse sabendo que sua filha existia e quisesse conhecê-la? Estava envolvida naqueles pensamentos quando vi que José Luís se aproximava. Sentou-se ao meu lado e me passou carinhosamente um braço pelos ombros. — O que você tem? É a primeira vez que ouço você gritar e não quero que perca a compostura. Por que está tão alterada? A culpa disso é minha ou dos empregados ou foram as meninas? Não. De modo algum, me perdoe. Foi só um momento, perdi a calma, mas não voltará a se repetir. Bom, pois agora me diga o que está acontecendo. Sou todo ouvidos. Olhei para ele. Estava na expectativa e eu não sabia como começar. Engoli em seco e comecei a falar gaguejando. Preciso da sua ajuda. Pilar quer que eu vá com ela a Santa Cruz para ver uma exposição de pintura e não quero ir. E? E que não quero ir, já disse. Uma pergunta mais direta. Por que não quer ir? Porque não tenho vontade. Nem sempre preciso fazer o que ela quer e quando ela quer, não? Tudo bem, mas o que não entendo é o motivo. Estava sempre disposta a lhe acompanhar, e agora, de repente, diz que não tem vontade. Que não tenha vontade de sair com Pilar eu posso entender, mas uma exposição de pintura? É difícil de acreditar. Que ajuda posso dar se você não me diz o que acontece? Teve algum desentendimento com ela? Como lidaria José Luís com a notícia era algo que me assustava. Nunca havia me perguntado sobre o meu passado. Quando nasceu Maria, reconheceu-a como sua e como sua a tratava. Por isso, remexer no passado para lhe dizer as razões pelas que me negava a ir à exposição era como remexer a lama e ter que respirar seu cheiro ruim. De toda forma, era melhor ser sincera com ele do que contar a verdade para Pilar. Eu o encarei, com valentia e ao mesmo tempo com pena de perder em um instante a felicidade que começava a desfrutar. Também me entristecia lhe dar um desgosto. O pintor é Pedro Leovinho, disse esperando sua reação. Bem, e... Ele é o pai de Maria. Ficou me olhando por um tempo. Logo se levantou, acendeu um cigarro e o fumou enquanto andava de um lado para o outro. Quanto tempo passou sem que nenhum dos dois falasse? Não sei. Depois atirou o cigarro com raiva, pisou nele e me olhou. Desejei que aquele olhar fosse de raiva ou de desprezo. Seria lógico, mas era mais de pena e aquilo me desmoronou. Tampei meu rosto com as mãos e comecei a chorar. Ouvi seus passos se afastando para o salão e quando consegui me acalmar um pouco e tirei as mãos do rosto, estava sozinha. Se tivesse me insultado, se tivesse se zangado, não me sentiria tão desgraçada como me senti com o silêncio que seguiu a minha confissão. Foi se refugiar em seu escritório. Disse a Yaisa que desse de comer às meninas e que se ocupasse delas. Ordenei ao mordomo que se a senhora Gonzales chamasse por telefone e dissesse que eu estava indisposta. Sentei no sofá do gabinete
e pedi a Deus com todas as minhas forças que me ajudasse a sair daquilo, e sobretudo que meu marido não se distanciasse de mim como antes. Me ajude, meu Deus, a conservar a felicidade que mal comecei a saborear. A porta do gabinete se abriu. Era José Luiz. Parecia muito cansado. Sentou-se ao meu lado e começou a falar devagar, como se tivesse dificuldade em pronunciar as palavras. Vamos lá. Pilar acaba de me ligar para perguntar o que está acontecendo, e prestei a ajuda que me pediu. Disse que depois do almoço você se sentiu indisposta, mas que acompanharia em uma outra oportunidade. Ela comprará um quadro essa tarde, mas quer voltar com você um outro dia. Recomendo que não lhe diga nada sobre seu passado, e se não quiser ir, a próxima desculpa você quem dará. Viajarei e demorarei a voltar. Preciso clarear as ideias. Isso é algo que todos já sabíamos. Você chegou aqui grávida e alguém teria que ser o pai, mas por respeito tinha esquecido. Quero a Maria como minha filha desde o primeiro instante em que veio ao mundo. Dei meu sobrenome a ela e sou chamado de papai. Não suporto que apareça agora um indivíduo qualquer e você me diga que ele é o pai. Por favor, me escute, supliquei entre lágrimas. Eu o tinha esquecido, assim como você. Isso foi para mim uma surpresa extremamente desagradável e inoportuna. Parece que o destino joga sempre contra mim. Quero que saiba que amo você e que fui a mulher mais feliz na face da terra esses dias. Ele não significa nada na minha vida. Se isso é verdade, se já o havia esquecido, se não significa nada na tua vida, por que esse medo de enfrentar cara a cara esse sujeito? O que parece é que tem medo de remexer as cinzas e comprovar que ainda guardam fogo. Está errado. Vamos parar por aqui, disse secamente. Quando nos casamos, uma das coisas que ficou bem clara é que cada um era livre para se apaixonar por quem quisesse, e o outro não teria direito a criticar. Por isso, peço desculpas por meu comportamento anterior. É a sua vida. Você é livre para fazer com ela o que quiser. Deu meia volta e se afastou, fechando a porta. Não saí o dia inteiro. Já de tarde fui ver as meninas que vieram até mim para me perguntar se já estava melhor. José Luiz lhes disse que me deixassem descansar porque não estava me sentindo bem. Recomendou a Petra que me obrigasse a comer alguma coisa. Talvez não estivesse tudo perdido. Passou uma semana e ele não retornou. Pilar insistiu em que fôssemos ver a exposição. O que acontece é que você tem medo de remexer as cinzas e comprovar que ainda guardam fogo. Aquelas palavras do meu marido foram as que me levaram até a exposição. Mesmo estando segura do que fazia, ainda tinha que me convencer que não sentia nada por Pedro. Que nosso amor fazia parte de um passado enterrado há tempos. Não tinha vontade de dirigir e pedi a Pablo que nos levasse. Havia bastante gente na sala. Eu procurei com o olhar e ali estava ele conversando com o senhor. Pilar me pegou pela mão e me conduziu até ele. Veja, Pedro, essa é a amiga de quem te falei. Virou-se e ficou perplexo ao me ver. Eu lhe estendi a mão ao mesmo tempo que dizia: muito prazer. Pilar me falou tanto da sua pintura que se não venho ela se zangaria. É um prazer conhecer uma amiga de Pilar e, segundo me disse, também é pintora. Não, somente uma aficionada. A conversa era desajeitada e os nervos estavam me traindo. Ainda bem que Pilar, desculpando-se, levou-me ao outro lado da sala para que visse o quadro que adquirira. Continuamos vendo todas as pinturas e pressentia que Pedro nos seguia com o olhar. Talvez esperasse que nossos olhos se cruzassem, mas tive bastante cuidado para que isso não acontecesse. Então ele se aproximou de nós e, me olhando, disse: Onde mora Pilar? Perto, respondi sem dar mais explicações. Vivo em Porto da Cruz, interveio Pilar. Muito bonito lá. Estive no sábado com minha esposa e almoçamos muito bem e a um ótimo preço em um restaurante perto dos Lagos Martianes. Não lembro como se chama. Fiquei boquiaberta. Sua esposa? Será que a paralítica tinha se curado? Não dizia a bruxa da sua mãe que era irreversível? E se não se havia curado, teria morrido? Nesse caso, teria se casado novamente? Ou será que a havia mandado passear e teria se unido a outra? Nunca ficaria sabendo porque não voltaria a vê-lo. Contudo, sua vida me importava? Fiquei pensando sem me responder. Nesse momento, lembrei-me de José Luiz e o muito que o amava. Farei tudo o que puder para reconquistá-lo. Contarei que vim à exposição como um desafio para me convencer de que Pedro já não ocupava nenhum lugar em meu coração. Direi o muito que o amo, assim como as meninas e a minha vida atual. Pilar estava entretida falando com os amigos e foi-lhes mostrar o seu quadro, momento que Pedro aproveitou para se aproximar de mim. Estava envelhecido e não parecia muito feliz.
O mundo é um lugar pequeno às vezes e grande em outras. Quando se quer encontrar alguém, não há como fazê-lo. Isso aconteceu comigo em relação a você. Sua irmã se encarregou de fazer o mundo imenso e desagradável. Fez pelo meu bem. Não minta. Tenho certeza de que estava tão infeliz quanto eu. Mas o que dirão era mais importante do que a felicidade da sua irmã. Isso já ficou no passado e não há por que relembrá-lo. Eu estou casada e feliz. E você já era casado. Aquilo acabou. Meu pai me contou sobre o encontro de vocês e o comportamento da minha mãe. Então briguei com ela. Desde então tenho uma companheira que vive comigo e de vez em quando vou à Galícia, pelo que dirão. Faço justamente o que eles não queriam que fizesse. É a minha pequena vingança por se intrometerem na minha vida. Pilar chegou e a conversa foi interrompida. Vi que olhava para o meu decote e sorria. Que pingente tão original, disse apontando para o sininho. Eu o levava sempre. Nunca o tirei, ainda mais desde que Laura demonstrou interesse pelo seu som. Era como se fosse parte de mim, mas já não tinha o significado de antes. Saí dali triste, mas ao mesmo tempo livre de um peso. Agora sabia o que queria e o que precisava. Pedro foi muito importante em uma etapa da minha vida, mas não tinha valor algum agora. Nem sequer como o pai de Maria, porque o verdadeiro era José Luiz. Pedro não sabia de sua existência. Estava desejando voltar ao meu lar, para José Luiz. Que regresse logo. Preciso dele. Entretanto, não voltou. Demorou mais de uma semana. Quando Pablo me disse que o patrão tinha ligado para que fosse buscá-lo no aeroporto, uma mistura de alegria e inquietação se apoderou de mim. Chegaria 12:00 ao aeroporto, portanto almoçaríamos juntos. Porém não foi assim. Esperei sua chegada inutilmente. Pablo veio sozinho e a explicação que deu foi: o patrão tinha algo para fazer em Santa Cruz e ficou lá. Mas como não o esperou? Eu o levei do aeroporto a Santa Cruz e me ordenou que viesse porque levaria uns dias para resolver um assunto. Não sei mais, senhora. Passaram-se 2 longos dias e por fim voltou para casa. Eu estava na casinha, quando as meninas ouviram seu assobio, sempre as chamava assim, saíram correndo pela pradaria. Maria se jogou em seus braços e o encheu de beijos, e Laura, empurrada por mim como sempre, fez o mesmo. Com uma em cada braço, dirigiu-se até a piscina, deixou-as de pé e as aproximou de 2 grandes pacotes que estavam no chão. Cada uma abre um, falou. Logo me olhou e, como se acabasse de me ver, disse: Oi, e me deu um beijo no rosto. As meninas abriram os pacotes e apareceram 2 burrinhos infláveis para jogar na piscina. Enche, papi, pediu Maria. Depois, olhando para mim, disse: Mamãe, vamos para a piscina agora? Coloquem os maiôs. Papai, entra na piscina com a gente? Perguntou Maria, agarrando sua mão. Sim, claro. Eu também quero brincar com os burrinhos. Venha, mamãe, depressa. Não, hoje não vou para a piscina. Coloquei o maiô nelas e ordenei que esperassem seu pai para entrarem na água. Chegou o José Luiz e mergulhou. Ah, que boa está! Vamos, atrasadas, estou esperando. Mergulharam cada uma agarrada ao pescoço de seu burro. Depois o montavam, caíam, riam, voltavam a montar, voltavam a cair muitas vezes, ajudadas por José Luiz, que parecia estar se divertindo como elas. Era um espetáculo ver os 3. Sentei-me no sofá de Candelária e os contemplei. Peguei a máquina fotográfica e eternizei o momento para conservar no álbum de fotos. Meus pensamentos, minhas esperanças e meus desejos seguiam na mesma direção. O banho durou 1 hora. Para elas foi curto. Era a hora do almoço. Quero que de agora em diante se acostumem a se sentar conosco. Foi a inesperada proposta de José Luiz. Talvez para não ficar a sós comigo. Então, olhando para as pequenas, seguiu. Hein? Querem almoçar conosco? Que pergunta. As 2 aceitaram encantadas. Já tínhamos feito isso com Laura, mas como algumas vezes não queria comer, voltou a almoçar sozinha. Não precisava ser muito inteligente para saber que as coisas não estavam como antes. Melhor dizendo, estavam como antes, mas não como nos últimos e felizes dias. Ele não tinha nada para dizer e me mantive calada, ainda que contra os meus desejos. A conversa durante o almoço era levada pelas meninas, com alguma intervenção de José Luiz. Eu não tinha ou não sabia o que dizer. Quando chegou a hora de dormir, não ouvi batidinhas. Nem essa noite, nem nas seguintes. O feitiço tinha se quebrado e a carruagem havia se convertido novamente em abóbora. Passaram-se os dias.
Ele voltou às suas viagens misteriosas e eu a distrair minhas dores com as meninas. No dia 19 de março, Dia dos Pais na Espanha, dei-lhes a tarefa de fazerem um desenho para o seu pai. Laura pintou um quadro com muitas flores. Maria fez um desenho de um cavalo. Segurando a mão delas, escrevemos o que cada uma me disse. Maria: a meu papaizinho que amo muito. Laura: felicidades a papai e um beijo. Por minha conta, comprei um frasco da sua colônia. Não pudemos dar os presentes porque ele não voltou para casa nesse dia. As meninas ficaram decepcionadas. Eu, aborrecida. Chegou no dia seguinte, mas não comentei nada. As meninas foram as encarregadas de fazer as repreensões. Oh, perdoe, meus amores. Eu esqueci. Celebraremos hoje. Vejamos o que fizeram. As crianças logo esquecem. Quem dera os adultos fossem assim. Entregaram os trabalhos com essa ilusão que somente desfrutamos na infância e ele se emocionou. Era a primeira vez que recebia um trabalho feito por elas com tanto amor. Eu pensava em não lhe dar o perfume, mas Maria, a fofoqueira de sempre, disse: Mamãe te comprou uma colônia. Sim? E onde está? Os três ficaram me olhando. Titubeei um minuto. Entrei em casa e saí com o frasco de Paco Rabanne. Ao pegá-lo de minhas mãos, segurou-as contra o frasco e me disse: Obrigado. É meu perfume favorito e já estava precisando. Onde quer almoçar hoje? Em lugar nenhum, respondi secamente. O menu já está preparado em casa e a mesa posta. O Dia dos Pais foi ontem. Bom, então deixemos para outro dia. Falava quase diariamente com Sara. Estava contando os dias que faltavam para que viessem. Ela estava a par de tudo o que havia acontecido. Sua chegada talvez colocasse um pouco de harmonia entre nós. Ficara tão feliz quando lhe contara o quão bem estava a nossa relação. Ultimamente, Pilar ia pouco lá em casa. Contudo, um dia ligou nos convidando para ver o quadro adquirido. Mas eu já ouvi, falei. Mas José Luís não, nem os Campilho. Assim os convido para lanchar uma tarde. Estou tão feliz que quero que meus amigos também o admirem. Que acha de amanhã, sábado? Espere, passarei para José Luís. Estava no escritório e lhe entreguei o telefone. Pilar quer falar com você. Ele deve ter estranhado e até ficou um pouco sem jeito. Pegou o telefone sem deixar de me olhar. Diga, Pilar. Valéria está ficando muito estranha. Não sei se lhe fiz alguma coisa que a aborreceu, porque está sempre rejeitando minhas propostas. Creio que antes estava mais à vontade comigo. São crises, mas não tem maior importância. Diga-me, o que deseja? Que venham lanchar nesse sábado para que vejam o quadro que comprei. Também virão Imaculada e Mário. Esse dia está bom para vocês? Sim, perfeito. Eles se despediram e ele desligou. Depois olhou-me com uma cara extremamente desagradável e disse: Será que você não pode se comportar? Pilar está pensando que fez algo e que está zangada com ela. Não creio que os demais tenham culpa dos seus erros. No sábado, iremos e fará o favor de se demonstrar amável. Estive a ponto de responder que iria se me desse vontade e me comportaria como eu quisesse, mas me calei. Depois de um momento de silêncio embaraçoso, contei que tinha ido à exposição com Pilar, mas sem dar maiores explicações. Ele pareceu não me ouvir. Dei meia volta e fui embora. As coisas não podiam estar piores, pensei. No sábado me convenci. Podiam piorar, sim. Apesar das duras palavras de José Luís, tinha que lhe dar a razão. Estava me comportando de uma maneira mesquinha com Pilar porque, no fundo, a considerava culpada de ter alterado a paz do meu lar. Fui disposta a mudar de atitude. Fomos quase os últimos a chegar. Havia mais gente do que ela havia anunciado. Fomos apresentados e nos acomodamos onde nos indicou. O salão da casa dos Gonzales era muito espaçoso, mas era tão cheio de recordações de viagens que parecia menor. Tinha preparado uns canapés que a empregada oferecia em uma bandeja, e sobre a mesa de centro estava a bebida de Jesus. Alguém perguntou onde estava o quadro. Estou ansioso para ver essa obra de arte. Até se permitiram fazer piadas pesadas. Tenha cuidado, Jesus, que acho que se apaixonou pelo pintor. Os demais entoavam estas e outras piadas, mas nem José Luís nem eu ríamos delas. O pior veio quando Pilar, colocando-se de pé e com grande ênfase, anunciou: Reservo para vocês uma grande surpresa. O quadro ainda não está aqui. Pedro Leovinho o trará em pessoa. Olhei para José Luís e nossos olhares se encontraram. Vi na sua cara um sorriso sarcástico que parecia me dizer: o que fará agora? Sair correndo?
Eu enfrentei aquela zombaria com a maior integridade, mas meu desespero e constrangimento estavam a ponto de me jogar em uma situação muito ruim. Sentia-me como o náufrago que nada desesperado para não se afogar, sem encontrar um porto seguro onde se agarrar. Pedro chegou pouco depois de nós. Ao entrar, ficou um pouco confuso em ver tanta gente. Foi apresentado a todos. Não perdi nenhum detalhe de quando chegou a vez de José Luiz. Apertaram-se as mãos e disse que estava ansioso para ver a obra da qual Pilar tanto falava. Pedro foi até o quadro cuidadosamente embrulhado e o descobriu. Como era de se esperar, todos foram somente elogios. Representava um bosque perto de um penhasco. Entre as árvores, uma menina loira tinha em suas mãos um buquê de violetas. Ao fundo, havia uma colina turva contra o céu, e sobre ela um túmulo com uma cruz simples. À direita se via um mar enfurecido entre as árvores do bosque. O título do quadro era São para Mamãe. José Luiz se aproximou do quadro. Talvez lhe trouxesse recordações? Depois de um tempo de contemplação, disse com sinceridade: é um quadro maravilhoso. Pilar tinha razão. Sua pintura é impactante. Pedro também trazia um pacote pequeno e começou a abri-lo. Me alegro que goste, porque trago um pequeno presente para sua esposa, se me permite. No outro dia, quando foi com Pilar, me dei conta de que é uma grande entendida, ainda que se diga apenas aficionada. Eu pintei nesses dias enquanto durou a exposição e ainda não secou o suficiente. Pensei em deixar com Pilar, mas já que estão aqui... Claro que permito. Suponho que ela ficará encantada. Não, meu amor? Pegou-me pela cintura e me aproximou do quadro. Sabia que sua atitude não era mais do que um teatrinho, porque aquele presente lhe aborrecera muito. Olhei para o quadro. Era uma réplica em formato pequeno do que me dera em São Juan. A mesma jovem na praia, com os pés descalços, o vestido e o cabelo ao vento. Não, não posso aceitá-lo, disse resolutamente. Em outra ocasião compraremos um, mas não posso aceitar um que me dê de presente. É muito bonito. Aceite-o. Não é de bom tom recusar um presente que é oferecido de coração, disse José Luiz e olhando para Pedro. Não é? Notei que Pedro ficava um pouco intrigado com as palavras do meu marido, e o olhou insistentemente como que querendo mergulhar em seu íntimo e saber até onde estaria sabendo do nosso passado. Como a situação se prolongava demais, José Luiz pegou o quadro e disse: como pode ver, minha mulher é muito tímida, por isso o aceito eu, e o deixarei de legado para minhas filhas. Muito obrigado em nome de todos. Vocês têm filhos? Perguntou Pedro. Sim, 2 meninas, uma de 6 anos e outra com quase 3. Bem, assim já tenho presente de aniversário. Quando é? Sabia perfeitamente qual era o interesse de Pedro em saber a idade de Maria. José Luiz também, mas estava despeitado e disposto a me fazer passar por um momento ruim. Parecia se divertir com seu jogo de palavras que estava desconcertando a Pedro e alterando cada vez mais meus nervos. Foi Pilar que respondeu. No dia 3 de junho. É uma menina encantadora. Bem, as duas são. O que acontece é que Maria é tão esperta, e com o tempo talvez lhe faça concorrência, porque não sabe o interesse que tem pela pintura. Está no sangue, interveio José Luiz com sarcasmo, olhando primeiro para mim e logo para Pedro. Deixou passar um breve espaço de tempo para acrescentar. Sua mãe também é pintora aficionada. Todos aqueles dardos venenosos somente eram visíveis para nós 3. Os demais estavam distraídos e não perceberam nada. Uma das pessoas perguntou: Pedro, é certa a fama de boêmios que os artistas têm? Eu não me considero boêmio. Gosto de uma vida simples, um lar, filhos. É casado? Como em toda reunião, sempre há algum indiscreto. Levou um tempo para pensar antes de responder. É uma longa história. É difícil chegar à fama? Quero dizer, foi difícil para você? Não, comecei a pintar aos 18 anos. Em minha primeira exposição vendi a metade das minhas obras enquanto meus colegas vendiam 3, 4 quadros. Nisso tenho sido afortunado. Me conectei bem com o público. A fama traz felicidade? A pergunta veio de uma mulher que até agora estava calada e observando com atenção. Não, a felicidade é algo que passa uma vez na vida. Se a deixar escapar, pode-se dizer que você perdeu o trem. Se considera um homem feliz? Foi a pergunta de outra. E você? Respondeu Pedro, um pouco aborrecido com tanta pergunta. Que planos tem para o futuro? Quero dizer, onde será a próxima exposição? Perguntou Pilar, talvez querendo desviar o sentido daquele improvisado e indiscreto interrogatório.
Nunca faço planos para o futuro porque quando os fiz me dei mal. Depois de cada exposição, pego uns dias para descansar. Logo volto a pintar e quando tenho obras suficientes, procuro uma sala que seja do meu agrado. Antes de vir para cá, onde expôs? Na Argentina. Foi há uns 2 anos em Buenos Aires. Depois tirei um ano sabático em que apenas pintei. Valéria, Argentina, comentou Pilar entusiasmada apontando para mim. Pedro me encarou. A duras penas consegui manter seu olhar, mas tinha que resistir porque José Luiz não perdia um detalhe. Ah, sim? De que lugar? De São Juan. Notei que minha voz tremia e olhei para o meu marido. Estava muito sério. Em Mendoza e São Juan há um vinho muito bom, comentou Pedro. Pelo menos tem a fama. Logo voltou a olhar para o sininho. Foi uma olhada rápida, mas intensa. Se soubesse que o encontraria novamente, o teria tirado. Porém, ali estava, no meu pescoço, trazendo as lembranças do passado. Me perdoem, disse para terminar. Estou muito à vontade na companhia de vocês, mas tenho que ir. Amanhã, por essas horas, estarei em Madrid e ainda não preparei a bagagem. Pilar e Jesus, foi um verdadeiro prazer conhecer vocês e seus amigos. Os canários são muito acolhedores. Muito obrigado pelo quadro, disse José Luiz enquanto lhe apertava a mão. Sim, muito obrigada, repeti. Ao lhe estender a mão, notei seu aperto forte. Sabíamos que talvez nunca nos veríamos de novo. Pilar pediu desculpas por aquele interrogatório. Sinto muito. Não queria submeter você a essa roda de imprensa. Os demais também se desculparam. Fiquei encantado. Repito que levo uma agradável recordação de Tenerife. Talvez volte um dia e então tenha mais tempo. Jesus e Pilar o acompanharam até o carro. No salão eram só comentários. Somente José Luiz e eu permanecemos em silêncio. Senti um grande alívio quando Pedro se foi. Já podia relaxar. Agora minha missão era de recuperar José Luiz. Não falamos nada a caminho de casa. Havíamos ido com Pablo e não era o momento para conversar. Ao chegar em casa, fomos para o andar de cima. Entrei no quarto e comecei a tirar a roupa. Retirei a maquiagem e ia me deitar, mas estava angustiada por não esclarecer as coisas. Fui ao quarto de José Luiz. Ele estava sentado na poltrona, sem sequer ter tirado a roupa. Eu gostaria de conversar um pouco. Não podemos jogar fora uma felicidade que estávamos construindo depois de tanto tempo. Fui com Pilar à exposição para comprovar o que você havia me dito, para saber se entre as cinzas do passado ainda haveria alguma brasa. Sou sincera com você. Se houvesse alguma brasa, eu não estaria agora sofrendo ao seu lado. Hoje voltei a vê-lo. Não sei se acreditará em mim, mas aquilo faz parte de um passado que já não significa nada. Por favor, acredite. Te amo e preciso que confie em mim. Amanhã... Não pude terminar. Levantou uma mão para me mandar calar. Que palavra bonita. Amanhã. Ficou de pé. É o que eu estava pensando. Amanhã será outro dia. Hoje já tive o bastante. Durma bem. Deu-me um beijo que mais parecia um empurrão e me conduziu até a porta me levando pelo braço. Fechou-a quase em cima de mim. Não houve amanhã. Quando me levantei, já tinha ido. Liguei para Pilar para lhe agradecer pela noite e a empregada me comunicou que tinha partido com sua amiga do Sul. No dia 24 vieram Carlos e Sara para passar a Semana Santa. Foi uma felicidade para mim. Sara sempre levantava meu ânimo. Fui ao aeroporto buscá-los. O voo atrasou um pouco. Eu os abracei com tanta alegria como a que sentimos quando aparece o sol depois de uns dias nublados. Veio sozinha? Perguntou Sara com estranheza. Sim, José Luiz está viajando e levou Pablo. Então está na ilha? Sim, suponho que sim. Ele sabia que vocês viriam, por isso não creio que demore a voltar. Como estão as meninas? Laura com seus progressos? Interrogou Carlos. Está cada dia melhor. Quando a vi pela primeira vez, nunca achei que fosse tirar tanto dela. A verdade é que Maria nos fez muito bem. Laura repara muito em sua irmã e se apoia nela. Além disso, Maria muitas das vezes se faz de professora e lhe ensina as coisas. Os melhores momentos do dia são os que passo com elas. Estão bastante mudadas. Nessas idades, o crescimento se nota dia a dia. Eu percebo nos vestidos, no calçado. Falei das meninas porque percebi que algo acontecia entre eles. Estranhava que estivessem tristes porque eram um casal exemplar. Nunca os vira discutir. Contudo, não tinha dúvidas de que algo estava acontecendo. Por sorte, quando chegamos em casa, José Luiz já estava, e os 2 irmãos se abraçaram. Inclusive, naquele abraço havia algo que não era como das outras vezes. O rosto de Sara escondia algo que a mantinha muito preocupada.
Depois do almoço, que as crianças se encarregaram de amenizar, passamos para o salão para tomar café. Sara subiu um instante para o quarto, momento em que Carlos aproveitou para falar conosco. Não sei como está a relação de vocês agora, mas peço que tentem dissimular na frente de Sara. Não quero que tenha desgostos. Procurem passar esses dias felizes, porque quando voltarmos para Madrid, terá que ser operada. Ela está com um tumor na mama e terá que fazer uma mastectomia. Como podem imaginar, está muito preocupada e eu também. A triste notícia anulou nossos problemas matrimoniais. Eram amenidades ao lado do que acabávamos de ouvir. José Luiz e eu nos olhamos sem saber o que dizer, as lágrimas rolando pelo meu rosto. Meu Deus, até quando me fará sofrer? Nossas diferenças conjugais foram adiadas porque tínhamos que unir esforços para fazer Sara feliz. Claro, ela não pode saber que contei. Quando ela desejar, falará com vocês sobre o assunto. Não se preocupe conosco, disse José Luiz dirigindo-se a mim. Sabemos ser muito discretos quando queremos, não é, querida? Sara descia e todos ficamos em silêncio. Servimos o café e começamos a fazer planos para passar uma boa semana. Entretanto, Sara não era boba. Inesperadamente abordou o assunto. Já sabem, não? Seu irmão a abraçou e tratou de tirar a importância da cirurgia. Olha, irmãzinha, hoje em dia, e isso Carlos sabe melhor do que eu, há tantos avanços em todos os campos da medicina que as tragédias de antes são como um passeio agora. Tiram um seio e antes de sair da sala de operação já fazem uma cirurgia estética e você sai como entrou. Sara começou a chorar. Nunca a vi tão abatida. Era sempre tão animada que não entrava na minha cabeça vê-la daquele jeito. Não se preocupe. Já é hora de fazer algo por você. No domingo, quando voltarem a Madrid, eu irei também e estarei ao seu lado todo o tempo. Não quero que deixe as meninas sozinhas. Estão muito acostumadas com você. As meninas já são grandinhas e Laura, que inspira mais cuidado, já raciocina com lógica. Com Yaisa e Petra estarão muito bem cuidadas. Comprarei a passagem essa tarde. Não sabe a alegria que você me dá. É que não gostaria que Carlos ficasse sozinho se me acontecer alguma coisa. O que diz? José Luiz abraçou a irmã. Notava-se nele uma grande tensão emocional. Em primeiro lugar, não acontecerá nada. E em segundo lugar, Carlos estará acompanhado de Valéria e de mim, que estarei lá quando a operação for feita. E agora não quero ver lágrimas nesses olhos tão bonitos. José Luiz limpou com seu dedo indicador as lágrimas que corriam pelas bochechas de Sara, ao mesmo tempo que dizia: Você lembra do que dizia aquela babá que tínhamos quando pequenos e que nos provocava tanta risada? Ela sentiu rindo, e seu irmão continuou imitando uma voz feminina. Eu não choro para que os olhos não fiquem como uma esquina mijada. Todos começamos a rir, e Sara, entre lágrimas, gargalhava. Passamos os dias daquela semana recordando anedotas da nossa infância e não paramos de rir. Eu preparei uma bagagem leve e dei instruções a Petra e a Yaisa para que as meninas não notassem minha ausência. José, desde o acidente, vinha de vez em quando, mas como não podia fazer muita coisa, realizava, na verdade, visitas de inspeção e dava ordens ao seu substituto. Poderia dedicar um tempinho de atenção para as pequenas. Não tenho medo, patroa. Eu me sentarei com elas e lhes mostrarei livros de plantas e de animais. As crianças gostam disso. José Luiz nos levou ao aeroporto. Carlos, emocionado, deu-lhe um forte abraço e ouvi-lo dizer obrigado por tudo. Sara o abraçou e brincou. Talvez na próxima vez que nos virmos, terei que dizer para não me apertar tanto, porque amassará meu silicone. Todavia, José Luiz foi incapaz de sorrir. Tinha os olhos cheios de lágrimas. Achei que fosse um dever meu me aproximar e lhe dar um abraço. Reteve-me um tempo em seus braços e depois me beijou nos lábios. Cuide dela, por favor. E não se preocupe com as meninas. Todos cuidaremos delas. Já passando pelo portão de embarque, despedimo-nos novamente. Depois ele se perdeu na multidão. Não senti pena em ter que me separar dele por uma temporada. Talvez aquela trégua fosse positiva. Fiquei pensando que era tão terno e carinhoso quando queria. Por que se demonstrava tão desagradável outras vezes? Veio a Madrid no dia da cirurgia para animar a irmã e, sobretudo, a Carlos, que desmoronou por completo. No dia seguinte foi embora ao saber que tudo ficaria bem.